Opa, e aí? Aqui é o Talassocrata e, pois é, mais de 5 meses depois. Muitos acharam que eu tinha até morrido, principalmente depois do meu último post falando que eu estava doente. Enfim, aconteceu muita coisa durante esse período de tempo. Muitos problemas pessoais e, sinceramente, eu estava sem vontade nenhuma de fazer o vídeo. Muita coisa na real já estava pronta. O bruto do vídeo pelo menos estava, cerca de 50% ou até mais. Mas meu PC estava tendo problemas com o editor de vídeo, coisa que foi me desanimando bastante. Eu até cheguei em pensar em contratar algum editor por fora, mas estava totalmente sem grana para pagar e decidi editar eu mesmo. Mas enfim, chega de desculpas e vamos logo pro vídeo. Nessa segunda parte, a gente já começa a entrar na fase clássica de Chris. Foi aqui que ele começou a se popularizar nos fóruns de internet e os trolls começaram a aparecer. Já vou avisando que algumas das trolladas são de extremo mau gosto e representam uma época bem diferente da internet que temos hoje. Uma bem mais caótica, onde o cyberbullying era bem mais frequente e bem mais pesado. Aproveitem o vídeo. Was exactly watch Sonic the Hedgehog, a cartoon, and I'd listen to. I'm playing guitar. Yabba dabba doo! Simpson, Homer Simpson, he's the greatest guy in Catch off power! O PS3 pixelado é uma abominação frankensteiniana feita por Chris que combina um PlayStation 2 Slim com uma caixa feita de Lego e pixel blocks de cores aleatórias. Ele apareceu em um vídeo de mesmo nome criado em novembro de 2006 como uma forma de inscrição para o concurso realizado do Robot Chicken, o que você faria por um PlayStation 3. E, obviamente, o ganhador do concurso levaria para casa um PlayStation 3 novinho. Foi demonstrado que o PS3 pixelado ainda existia em 29 de setembro de 2009. Felizmente para Chris, ele não superaqueceu e destruiu seu PlayStation 2 depois de ter feito tantas modificações no seu console. O paradeiro dele após 10 de janeiro de 2014 é desconhecido. Presumivelmente foi derretido pelos fãs. Também é digno de nota que no vídeo, Chris demonstrou precisar de anotações para que pudesse se lembrar de suas falas básicas e estranhas. Existem também rumores de que existe uma outra versão do vídeo gravada por Chris. Entretanto, o próprio não publicou até a data deste vídeo e provavelmente nunca publicará, pois deve ter perdido a gravação nos incêndios de 2014. It's é o nome bizarro de um vídeo que Chris enviou em 24 de julho de 2009, antes de removê-lo pouco tempo depois. O vídeo mostra ele cantando a contragosto a música OK to Be Gay, do cantor dinamarquês Tomboy. O vídeo foi gravado ao mando de Jack Tadeus, um troll de Chris que, junto de uma outra garota, ou ele mesmo se passando por uma, chamada Samantha Tadeus, seduziu Chris a ponto do mesmo dar para ele a sua conta da PSN. Isso enfureceu Chris e ele fez um pequeno vídeo dirigido a ela. Samantha se recusou a devolver a conta e continuou provocando Chris por e-mail. Isso o deixou ainda mais irritado e ele começou a enviar spam para sua caixa de entrada, enviando-lhe 108 e-mails, todos repetindo a frase: Deus reinará com vingança sobre você até que você me devolva minhas contas da PlayStation Network no Japão, Espanha, Hong Kong, França e Alemanha. Eventualmente, Chris começou a receber e-mails de um homem chamado Jack Tadeus, suposto pai de Samantha. Ele desafia Chris para um duelo, um confronto onde quem perde a virgindade primeiro vence. Ele afirma ser virgem, apesar de ter esposa e filha. Tudo bem. Chris concordou com um acordo e disse a Jack que fará sexo na próxima semana. Jack faz más regras, dizendo a Chris que tem que ser uma garota de verdade em vez de uma boneca, e que ele tem que recriar o ato sexual visto em SheCameForCWC.jpg. Chris concorda com ambos os termos, mas inevitavelmente não consegue cumpri-los e recorre a outras medidas. Jack, em resposta, manda ele fazer diversas ações degradantes e gravar tudo, sendo uma delas o vídeo It's
No final do vídeo, ele xinga Jack e Samantha. Observe que Chris nesse vídeo está visivelmente enojado e ofendido por uma música pró-gay irônica. Deve-se notar que ele não está usando o medalhão do Sonic 2 em nenhum desses vídeos, indicando que ele não é sincero em seu endosso à homossexualidade. Jack, não satisfeito com Chris lhe entregando um vídeo onde ele canta com uma voz muda e se cobre diante das câmeras a maior parte do tempo, queria uma versão dele cantando com mais vigor. Então, It's um remake de It's foi carregado no dia seguinte, 25 de julho de 2009. Chris canta a música de uma forma mais enérgica e otimista. Ele é visto disfarçado com uma máscara de Groucho Marx, junto com um chapéu de sua boneca sexual Officer Nasty. As tags de pesquisa do YouTube diziam: é uma zombaria seus malditos homossexuais. Ele muda alguns dos pronomes da letra para ela. Na última frase do vídeo, ele diz que não é certo ser gay, mas uma tentativa fracassada de enganar os trolls. Chris Humps His PS3 é outro vídeo feito a mando de Jack Thaddeus, feito inclusive no mesmo dia de It's O vídeo foi publicado em 24 de julho de 2009 e nele mostra Chris encolchando seu PS3. O vídeo foi publicado no /V, que é a board sobre videogames do 4chan. O Chris passa cerca de 8 minutos roçando seu PlayStation 3, embora só consiga ficar em pé no primeiro minuto. Os motivos de Chris ter gravado esse vídeo são os mesmos que ele teve para gravar o anterior. Ele estava desesperado para recuperar suas contas internacionais na PSN, mantidas como reféns por Jack. O próprio Chris participou de um bate-papo do IRC, onde um grupo de trolls planejou a produção do vídeo, onde ele acreditava ter efetivamente escondido sua identidade. Partes do monólogo de Chris são simplesmente repetições do que ele ouviu durante o bate-papo. Thaddeus nunca devolveu as contas da PSN de Chris até os dias de hoje. E provavelmente, obviamente, nunca vai devolver. Sonic 2 Home Club foi um evento online organizado por Chris em 2 de janeiro de 2009, através do PlayStation Home, um mundo virtual online que existia no PlayStation 3. A intenção era que fosse um evento recorrente, onde Chris receberia elogios e adoração de suas fãs, já que, de acordo com ele, o seu público masculino não passava de idiotas que queriam roubar suas pretendentes. No entanto, por conta da preguiça de Chris, ele se ocupou com outros empreendimentos, constantemente gastando seu tempo com jogos da Nintendo, o que fez com que ele esquecesse completamente do seu pequeno projeto. Não se sabe o que aconteceu com o clube, mas devido ao desligamento do PlayStation Home em março de 2015 e ao esquecimento de Chris, pode-se presumir que ele está perdido. Ambos os vídeos também que documentaram o evento, infelizmente, se tornaram lost media. iPimpMyRide.mov é o nome do vídeo enviado por Chris em 5 de maio de 2010. Algum tempo antes, alguém do CWC Key, a página wiki dedicada ao Chris Chan, apresentou informações detalhadas sobre como é fácil colocar um dispositivo de escuta em um PlayStation 3. Para não ser passado para trás pelos trolls, que continuavam roubando as contas PSN de Chris mostra como removeu a antena Wi-Fi de seu PlayStation 3, acreditando que isso torna a transmissão secreta de informações por WLAN muito mais difícil, o que não se sabe se realmente isso tem algum efeito. Chris se gaba de sua vitória virtual sobre os trolls, enquanto veste uma camisa do Pokémon nunca antes vista e aparentemente mal ajustada. A camisa diz Books a Million Trainer, uma posição que ele ocupou duvidosamente em 2000. A camisa realmente parece ser velha e de quando ele tinha outro porte físico. Ele então pega seu teclado controle do PlayStation 3, que foi modificado usando fitas e outros apetrechos, e um carro Lego. Ele também proclama a frase I pimp my ride, algo que, se traduzido ao pé da letra, fica eu cafetei meu carro, o que muito provavelmente foi uma referência ao reality show americano Pimp My Ride, já que ele fala isso cantarolando em um ritmo bem similar ao que os reality shows do início dos anos 2000 faziam nas intros dos programas ou em qualquer transição.
Esse episódio é extremamente triste na minha opinião. Aparentemente, Chris estava tendo problemas para baixar vídeos e webcomics em seu PlayStation 3, e então ele entrou em contato com um funcionário da Sony para ver se ele conseguia resolver o seu problema. O funcionário disse que formatar o console poderia ajudar Chris com esse problema. Entretanto, para a infelicidade de Chris, ele não sabia exatamente o que formatar significava e acabou por apagar toda a memória do seu PlayStation 3. Ele então gravou um vídeo em 27 de agosto de 2010 relatando todo o ocorrido. E sinceramente, o vídeo é bem triste e é inevitável você não ficar com pena dele. Ele realmente demonstra uma tristeza em sua fala que é de cortar o coração. Para melhorar tudo, Chris também, em um tom irônico, mas com certa sinceridade, dá os parabéns aos Trolls por conseguirem fazer ele finalmente perder tudo de seu PlayStation 3. É um dos poucos vídeos em que Chris demonstra até uma certa maturidade e se comunica de forma relativamente normal, sem nenhuma esquisitice ou coisa do tipo. Ele não tá furioso nem dando um chilique, ele está sinceramente triste por ter perdido algo que ele gostava tanto e passou muitas horas construindo. Eu sei como é ruim perder tudo que você passou anos construindo, todas as lembranças, vídeos, fotos e por aí vai. Eu sou uma pessoa bem nostálgica e gosto de deixar as coisas registradas para que eu possa rever elas anos mais tarde e me lembrar do tempo em que eu as produzi. E sei que muitos também se identificam com isso. Então eu realmente entendo a dor do Chris nesse vídeo. Os Trolls passaram anos tentando destruir o PlayStation 3 de Chris. E no fim, foi ele mesmo que acabou com tudo isso. Em junho de 2007, a Sony Computer Entertainment America anunciou o concurso Chop Chop Master Onion Rap Showdown para promover o videogame Parappa the Rapper. Os participantes deviam se filmar apresentando a capela o rap de Chop Chop Master Onion, o rap da instrutora Mussolini ou o rap da Chip Chip the Cooking Chicken. O grande vencedor do concurso receberia 2 PSPs e uma viagem com todas as despesas pagas para Seattle, para a Penny Arcade Expo de 2007. O concurso era de importância monumental para Chris, pois permitiria que Chris alcançasse os seus objetivos na época, em várias frentes. Além de seu desejo inato de ganhar concurso sem fazer muito esforço, talvez por um sentimento nostálgico da vez que ganhou um, Chris esperava dar um dos PSPs para sua então amiga Megan Schroeder e convidá-la para acompanhá-lo na viagem, criando assim uma oportunidade para que ela repensasse sobre a possibilidade de ter Chris como namorado, algo que, como foi dito na última parte desse iceberg, tal relação nunca aconteceu, e na realidade, essa insistência de Chris foi uma das principais razões que levou Megan a cessar seu contato com ele. Chris nem mesmo estava cogitando a possibilidade de não conseguir ganhar o concurso. Afinal, na cabeça dele, além de ser merecedor pelo simples fato de ser ele, uma mentalidade que Chris criou na época em que ganhou o Watch and Win Sweepstakes, ele também não poderia perder a oportunidade de conseguir conquistar a sua então melhor amiga. Para garantir a sua vitória, Chris escolheu apresentar o Chop Chop Master Onion Rap. Apesar de afirmar que esta era a única música que conhecia do jogo, ficou claro que Chris não a conhecia tão bem, considerando que ele lê as letras enquanto apresenta, não se preocupando em ensaiar antes e, como consequência, ele também não conseguia acompanhar o ritmo da música. Curiosamente, ele enche o vídeo com vários efeitos visuais que parecem vir do programa iCreate do PSI, incluindo uma legenda de Birthday Boy, que aparece quando Chris faz pela primeira vez a parte de Duck and Turn da música. Pode-se supor que Chris fez isso para que seu vídeo parecesse bonito, mas no final acabou se tornando material de risada dos Trolls e provavelmente dos jurados do concurso também. Perto do fim do vídeo, Chris pode ser visto lutando para respirar após quase 3 minutos de cantoria. Além disso, o vídeo está cheio de efeitos sem sentido, como por exemplo, a aparição de um efeito de foguinho no canto da tela por um curto período de tempo, não havendo nenhuma explicação plausível sobre o porquê deste efeito existir. Acredite se quiser, mas o vídeo de Chris ficou entre os 10 melhores, algo que provavelmente dependeu muito mais da sorte do que das habilidades de Chris,
pois o concurso era relativamente obscuro na época, e um pouco mais de 10 pessoas participaram dele. O vencedor seria selecionado por uma votação dos membros do PlayStation Underground em julho de 2007, e Chris pediu votos a muitas pessoas. Ele começou pedindo no The Game Place. Chris distribuiu panfletos dizendo às pessoas para votarem nele. Para garantir o sucesso, ele leu tudo o que estava escrito no panfleto para cada pessoa antes de entregá-lo. Algo que não foi muito efetivo, já que ninguém votou nele. Depois, Chris pediu para seu meio-irmão mais velho voltar, o Cole, só que ele disse que só votaria caso Chris conseguisse tirar de Bárbara quem que era o pai biológico dele. Não se sabe se Chris realmente foi questionar Bárbara sobre isso. O que se sabe é que Cole nunca votou no vídeo de Chris. E Chris também pediu para algumas pessoas da sua faculdade, e é claro, fez propaganda de seus vídeos nos seus próprios sites, como o da Comic do Sonic 2 e outros dois que tratavam de Hot Wheels e Bionicle. Mas ele não iria parar por aí. Ele também criou várias contas fakes e fez ele mesmo reviews do seu vídeo, e em uma delas ele escreve o seguinte: tanta honestidade e devoção pela sua amada namorada adiciona muita emoção à sua performance. Os efeitos visualmente atraentes trouxeram o melhor humor e as maiores risadas que tive entre todos os vídeos. Gostei do fundo divertido, que parece ser seu quarto, e seu feedback informativo sobre jogar Guitar Hero no PlayStation 3. Foi realmente uma adição sábia e excelente. Além disso, ele acertou nas letras, a capela, como este bravo guerreiro autista tão criativamente colocou no final. Rap, 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 that's rap. Infelizmente, a competição não foi vencida por nosso herói. O ganhador foi Adam Stackhouse, que mandou um vídeo muito mais bem elaborado do que o de Chris. O Chris, sendo o Chris, ele guardou rancor contra Adam por muito tempo, pois sentia que ele quebrou as regras ao incluir músicas e várias pessoas em sua inscrição. Chris detestava os vencedores do segundo e terceiro lugar pelo mesmo motivo. Na realidade, o beatboxing no vídeo de Adam é tecnicamente a capela. Além disso, outro finalista do Top 10 afirmou que havia removido sua própria música para evitar quebrar as regras, mas a Sony disse que estava tudo bem, sendo que Chris violou as regras também, em um grau muito pior do que de Adam, inserindo suas próprias letras sem mencionar a fraude de votos. Como Chris chegou ao top 10 é um mistério. Os juízes provavelmente observaram o fato óbvio de que algo estava errado com Chris e provavelmente tiveram pena dele. Ou os outros vídeos eram mais tenebrosos que esse do Chris. Vai saber também, né? No entanto, a fraude persistente de votos rendeu a Chris uma recompensa. As regras afirmavam que os finalistas teriam suas inscrições publicadas no PlayStation.com e receberiam uma cópia do jogo Parappa The Rapper para o PSP e alguns itens premiums do Parappa, como uma skin para o PSP, um charme para o PSP e um gorro com a assinatura do Parappa. Enfurecido com sua derrota, Chris enviou um e-mail raivoso aos executivos da Sony em 3 de agosto de 2007, criticando-os por se recusarem a lhe conceder a viagem para Seattle. O e-mail é uma queixa chorosa e desorganizada onde Chris implora pelo primeiro prêmio, pois ganhar o concurso de videogame representava sua única oportunidade de perder sua virgindade. Sim, ele colocou isso no e-mail. Ah, e só um adendo. Chris se chamava nessa época de um virgem enraivecido, o que muitos hoje consideram como sendo o primeiro incel da internet, pelo menos registrado, né? Além disso, Chris acusa a empresa de discriminar indivíduos autistas, simplesmente por não lhes conceder um tratamento especial. E venhamos e convenhamos, provavelmente a Sony concedeu sim um tratamento especial para Chris, porque bem, vocês viram um trecho do vídeo e como ele é de uma qualidade no mínimo duvidosa, provavelmente os jurados da Sony deram o braço a torcer por terem percebido que Chris se tratava de uma pessoa com autismo. E vocês acham mesmo que ele ia parar por aí? Claro que não! Em 4 de agosto, Chris expressou sua raiva várias vezes em seu blog da PSN contra Adam e os outros finalistas, recorrendo ao seu conhecido recurso de se vitimizar por ser autista, da mesma forma que ele fez no e-mail. Quando as pessoas pediram para ele relaxar, ele as respondeu de uma forma não muito educada, se é que vocês me entendem, o que resultou em uma suspensão temporária pelos moderadores da PSN. No mesmo dia, Chris enviou outro e-mail raivoso aos executivos da Sony.
desta vez incluindo uma análise sistemática de por que os vídeos dos outros estavam em violação das regras do concurso. Chris aparentemente ignorou suas próprias práticas éticas questionáveis, de encher de votos usando contas falsas e pedir a todos em sua lista de e-mails para votarem nele. Mais tarde, a Sony respondeu com uma resposta genérica, indicando que sua carta nem foi lida e que Chris precisaria recorrer a medidas mais drásticas. 2 dias depois, Chris continuou sua campanha contra Adam Stackhouse, criando uma página falsa projetada para mostrar a si mesmo como o verdadeiro vencedor do concurso. Aquela página substituiu o nome de Stackhouse pelo dele e também incluiu um aviso legal dizendo que Adam havia sido desqualificado por quebrar as regras do concurso. Ele também recorreu novamente às suas contas falsas e publicou vários comentários no blog da PlayStation. Uma dessas publicações dizia o seguinte: Eu queria mencionar uma pequena preocupação minha. Há um link para o verdadeiro vencedor real do concurso Chop Chop Master Onion em... Aí ele coloca o link do site dele, né? No entanto, quando eu clico no link em usplaystation.com, eu vejo um vencedor diferente. Eu não sei em quem acreditar. Devo acreditar no Adam Stackhouse, que violou as regras oficiais, ou devo acreditar no honesto autista CWC Sonic 2? É realmente impressionante como que ele nem tenta disfarçar que é ele. Será que ele realmente achou que alguém ia acreditar que não é ele falando por uma outra conta falsa? Ele também escalou a sua campanha produzindo mais um de seus vídeos, que veremos no próximo tópico. Duck and turn. Yeah, I see you get better. CWC Tá Brabo é um vídeo enviado por Chris em agosto de 2007. Depois de perder o concurso Parapa, desapontado com a derrota, Chris decidiu fazer um vídeo para parabenizar Adam Stackhouse por sua vitória. Nele, Chris fica fora da tela durante a maior parte do tempo, enquanto usa sua pistola do Megatron para atirar em uma foto de Adam repetidamente. Deve-se notar que Chris disse depois que os fãs deveriam deixar Adam em paz e que ele foi perdoado. Obviamente, esse vídeo é um vídeo em um tom extremamente irônico. É realmente impressionante como que Chris pegou raiva mesmo do Adam só porque ele ganhou o concurso e não foi o Chris que ganhou. Isso mostra muito o egocentrismo e narcisismo do Chris. Esse vídeo se destaca por ser o último vídeo produzido por Chris antes do início das trollagens. Por algum tempo, a comunidade de trolls acreditou que esse vídeo estava perdido para sempre, mas apareceu novamente em abril de 2009 durante a saga Ivy, na conta de VO de Chris. Observe o episódio Interfaction do Aqua Teen Hunger Force tocando no fundo, o medalhão de Blake, que é tipo Shadow do Sonic 2, que ele raramente é visto usando, pode ser visto em seu pescoço no último segundo do vídeo, enquanto ele abaixa a câmera. Quase 3 anos depois, Chris tentaria novamente criar outro alvo de dados invadindo a propriedade do The Game Place para tirar fotos de Michael Snyder. Embora Chris tenha escapado de qualquer acusação de invasão de propriedade, os seguranças do local ainda conseguiram deletar a foto e adverti-lo. Eu vou estar passando o vídeo aí pra vocês verem e se liguem como que parece um vídeo tirado direto da Deep Web. Dá até a impressão de que a qualquer momento vai pular um jumpscare da mina do exorcista, algo que era bem comum na época. How angry I am at Adam Stackhouse. Quer saber Eu Também Me Odeio? É o nome dado à galeria que Chris adicionou ao seu próprio artigo na Enciclopédia Dramática em março de 2008, em uma tentativa bizarra de presumivelmente mostrar humildade ou apaziguar os trolls, que, segundo ele, adorariam ver exemplos de seu sofrimento. E realmente, eles queriam justamente isso. Em vez de mostrar situações que demonstram suas adversidades na vida real, Chris posta diversas cenas de sua história em quadrinhos, submetendo seu personagem Mary Sue a diversos infortúnios. Chris exagera muito nessas tirinhas. Ele vê pequenas inconveniências, como fazer tarefas domésticas ou receber ordens para não demorar, como grandes provações de adversidade. E nas cenas em que ele é nada menos que imaculado, ele considera as representações como atos extremos de humildade.
O que o Chris não consegue entender aqui é que a maioria das pessoas conseguem distinguir entre fatos, ficção e proclamações ex-cátedra. O que é observável é que Chris nunca conseguiu entender que os seus personagens precisam de fraquezas e falhas para terem certas profundidades. O personagem dele no Sonic 2, por exemplo, é basicamente o Mary Sue. O Mary Sue é o nome dado aos personagens que não possuem nenhum tipo de fraqueza, que são basicamente personagens perfeitos, que todos os outros personagens da trama os exaltam como se fosse um tipo de divindade, beirando um tipo de divindade. O nome é dado em homenagem, entre aspas, né, a Mary Sue, que era uma grande fã de Star Trek e acabou por fazer histórias em quadrinhos, assim como Chris, inserindo o personagem dela mesmo dentro dessas histórias em quadrinhos, que tinham justamente essas mesmas características que o personagem de Chris no Sonic 2. Ele parece não ter ainda entendido o problema que esses personagens têm e como que a falta de profundidade deles causam graves danos ao roteiro de suas histórias em quadrinhos. Algo que as pessoas normalmente percebem na puberdade. Chris não percebeu durante toda a sua vida como, entre aspas, escritor. Isso sem contar nos erros gramaticais e desenhos terríveis que não melhoraram muito com os anos, nem mesmo depois dele ter cursado uma faculdade de design. Poucos dias após a criação do artigo de Christian na Enciclopédia Dramática, Chris teve ciência da existência do artigo devido às suas frequentes pesquisas de ego para si mesmo e Sonic 2. Chris, obviamente, prestou muita atenção à página desde o início, mas conseguiu resistir à tentação de fazer suas próprias alterações no artigo por quase uma semana antes de mergulhar em dezenas de tentativas para ficar bem na página ou convencer a Enciclopédia Dramática e toda a comunidade de lá a deixá-lo em paz. Ironicamente, praticamente todos os detalhes embaraçosos que sabemos sobre Chris hoje em dia, fora seus vídeos no YouTube e seu site do Sonic 2, foram apresentados pela primeira vez ao Enciclopédia Dramática por ele mesmo, nessas edições. O raciocínio de Chris era de sobrecarregar os trolls com imagens dele para que eles se cansassem e parassem, acreditando que se ele contasse aos trolls detalhes sobre como sua vida é patética, eles sentiriam pena dele ou ficariam muito assustados para fazer qualquer coisa. É claro que, sendo a internet, isso só fez com que os trolls quisessem trollá-lo ainda mais. É como se você pedisse para as pessoas que estão te zoando para pararem porque você tem disfunção erétil. É óbvio que elas vão usar isso contra você. O pior de tudo é que, com certeza, tudo isso que o Chris fez foi o catalisador de todas as suas trollagens. Se ele tivesse simplesmente deixado quieto, com certeza o pessoal da Enciclopédia Dramática ia esquecer dele com o tempo, e Chris não seria a figura infame que é hoje. Entretanto, seu ego ferido não permitiu que ele simplesmente ignorasse, e isso acabou por destruir a sua vida. O QuickWe foi criado por CogsDev, pois a página na Enciclopédia Dramática estava ficando grande demais para ser acessada pelas pessoas. Ele serve como o único wiki da internet que é dedicado exclusivamente ao Christian. E como acontece com qualquer outro wiki, qualquer pessoa pode digitá-lo. E até o dia 20 de dezembro de 2019, o lema do QuickWe era que nenhuma merda era muito menor. Esse lema foi abandonado em resposta a um aumento de pessoas tentando influenciar o Chris para obter a atenção da Wiki, sendo substituído então por Observe a Cri-História, não faça a Cri-História. Originalmente o QuickWe tinha um fórum chamado Fóruns QuickWe, que era frequentado por muitos frequentadores regulares da Wiki e outras pessoas interessadas no Chris. Anteriormente hospedado no Yuku, o fórum foi hospedado no Forumer até 8 de novembro de 2012, quando foi excluídos os servidores de lá. Teve vários outros fóruns de ajuda até ter um fórum realmente permanente. Com o conteúdo de Chris secando e as pessoas acabando por perder interesse nele, outros locais se tornaram populares na época. Então os fóruns QuickWe eventualmente foram reformados e renomeados como Kiwi Farms, que hoje é o site tão famoso dos locals. No entanto, a discussão sobre o Chris ainda continua lá, e um subfórum dedicado a ele ainda existe na parte da seção de local cults. O QuickWe, como tudo na internet que o critica ou retrata de forma desfavorável, é algo que Chris odeia, fazendo diversas ameaças ao site e às pessoas por trás dele.
Algumas ameaças de morte, inclusive. Entretanto, obviamente os responsáveis pelo site simplesmente ignoram toda e qualquer ameaça do tipo, até mesmo quando Chris apresentou uma espécie de ultimato em seu blog em meados de 2010. É claro que Chris nunca cumpriu com as suas ameaças, e o site continua de pé até hoje, e seus membros não sofreram nenhum tipo de atentado por conta de participarem do site. Até porque o Chris não é um desses low calls meio que perigosos no sentido de ser uma pessoa violenta, né? Alguns outros são bem piores que ele nesse sentido. Being Watched é mais um dos vídeos de Chris, feito em 4 de outubro de 2008. Nesse, ele faz uma espécie de encenação para retrucar os trolls. Chris estava totalmente convencido de que todas as informações sobre ele vazadas para a internet foram obtidas pelos trolls que invadiram o seu computador e a webcam de tanto ele quanto de suas amigas, que na época também eram chamadas de Gal Pals. Para que seus inimigos saibam que ele está atrás deles, Chris produz esse vídeo parodiando uma animação da MTV. O clipe faz referência a uma frase que apareceu em um dos episódios de Aeon Flux, no qual a personagem principal declara suas intenções diretamente para uma câmera de segurança, zombando da situação, sabendo que ninguém a levará a sério o suficiente para intervir. We're being watched. My name is Christian Weston Chandler. I'm here to find happiness with my true sweetheart, who I've known for over 2 months now. So you trolls best leave us alone. Is anybody listening? Do you believe me? Everybody happy now? 29 de setembro de 2008, Chris enviou um pacote para sua namorada Blanca Weiss. Blanca Weiss, também conhecida como MB-chan Kawaii Kitsune 123, foi a identidade assumida por vários trolls que se passaram por namorada de Chris para conseguir uma coisa: o medalhão do Sonic 2. Na sua carta, ele inclui seus medalhões, mostrando que os trolls conseguiram completar o seu objetivo, bem como uma carta de amor sincera expressando sua devoção à mulher que ele acreditava que seria sua companheira para toda a vida e mãe de seus filhos. Algumas semanas depois, seu medalhão estava em uma jarra de plicres de Blanca. A carta representa o auge da paixão de Chris por Blanca, embora o relacionamento deles tenha passado por muitos altos e baixos nos 2 meses anteriores, em parte devido à interferência de trolls como Lord Nile Nipples, em parte devido à atenção voltada para outras possíveis namoradas por Chris. Neste ponto, Chris acreditava sem sombra de dúvidas que Blanca era real e que ela tinha planos de ir a Charlottesville e encontrá-lo no próximo mês. Na noite anterior, Chris sonhou em conhecer Blanca, o que ele interpretou como o relacionamento deles recebendo a bênção de Deus. Chris também falou justamente deste sonho na sua carta, e até fez uma demonstração utilizando um desenho no final dela. Ele descreve com mais detalhes em seu e-mail enviado para Blanca, também no dia 29 de setembro. Da mesma forma, MB-chan é um apelido que Chris cunhou para Blanca durante sua correspondência por e-mail. Os principais trolls por trás da identidade de Blanca receberam a carta e os medalhões em 9 de outubro, informando a internet pouco depois. Chris se recusou a acreditar que sua namorada o havia traído, e na verdade, o suposto roubo do pacote parece ter tido pouco efeito sobre ele no início. Ele passou a maior parte da segunda e terceira semanas de outubro concentrando-se na beta de Little Big Planet e na nova ameaça representada por Jimmy Hill, que foi mais um de seus trolls que alegava ter sido o criador original de Sonic 2. No dia 20 de outubro, porém, Blanca o largou oficialmente, supostamente por causa de algumas das imagens adquiridas e vazadas por Lord Silly Nipples. Hoje, a carta está em posse do Mod Crapple e do editor QuickWe Anonymous. September 29th, 2008. Dear Blanca, I am so happy that you are revealed as my true, honest sweetheart to be in the dream I have anxiously waited for since the dreams of me and my future daughter. When before my heart was lost and confused, now I truly see the path to the true, honest love set for me by God and Jesus. I now can truly hardly wait to meet you around Halloween. If you make it beforehand,
We can dress up and go to a local Halloween party. I will make a priority to find for us to go to. How fun. My heart is truly set. I will wait for you, my guiding light, Amy B. Chan. Also, to Blanca's grandmother and aunt in Illinois, who will receive this package for her, please make it top priority to have it ready to give to her when she arrives to visit y'all soon. Peace, Christian W. Chandler. Entre agosto de 2008 a outubro do mesmo ano, Chris e Blanca trocaram vários e-mails entre si. Os trolls, usando o pseudônimo de Blanca, conseguiram fisgar Chris na sua trollada enviando sketches de uma personagem que Blanca teria criado, inspirada pelo Sonic 2 de Chris. Uma fusão entre a Jigglypuff e a Amy de Sonic. Chris então começa a vazar para Blanca muitos de seus projetos e particularidades de sua vida, que mais tarde os trolls usariam essas informações para enganá-lo e dizer que haviam hackeado seu computador e outros aparelhos de sua casa, algo que Chris, por ter um conhecimento de hacking oriundo de desenhos animados e séries de televisão, acreditou piamente. Em um de seus e-mails, durante a crise com a enciclopédia dramática, Chris sugere a Blanca que ele faria um pornô com suas personagens femininas de HQ de Sonic. E, inclusive, perguntou a idade da personagem de Blanca e se ele poderia usá-la nessa espécie bizarra e distorcida de revenge porn. Blanca permite o uso da personagem por Chris, mas adverte para ser respeitoso. Após esses e-mails, Chris manda outros pagando de Cavaleiro Branco dizendo que ele vê Blanca como uma igual e não como um objeto sexual, e que nos desenhos de protesto à enciclopédia dramática, ele deixaria claro seu viés, entre aspas, feminista do protesto. Ele aumenta a aposta e pergunta para Blanca o que ela acha da pornografia, e que ele assistia pornografia como alguém que assiste o Telecurso 2000, com a intenção de aprendizado, neste caso, um aprendizado sexual. É claro que Chris não é um completo imbecil, e ele já começou a desconfiar de Blanca, pedindo para que ela provasse ser real. Tudo começou quando Chris encontrou um perfil no MySpace de Blanca com informações na bio dela que não batiam com o que ela tinha falado para ele. O perfil ou era de um troll ou de uma das meninas que os trolls usaram as fotos para enganar Chris. Após muita negociação, Blanca aceita fazer uma chamada no Skype com Chris para provar sua realidade. Após a chamada de vídeo, Chris registra em um de seus vários Captain Logs que Blanca era de fato uma pessoa. Em outubro, Chris troca seus últimos e-mails com Blanca. Um pouco antes disso, outros trolls começaram a entrar na jogada, sendo um deles com o pseudônimo de Sarah Jackson, que tentou colocar Chris em um triângulo amoroso. Após não dar certo, Sarah forjou a própria morte em um acidente de carro com um caminhão, algo que Chris representou em um de seus desenhos. Outros trolls eram Kevin e Svenka, que tentavam gorar o troll que se passava por Blanca, quase que uma competição entre trolls para ver quem conseguia sacanear mais o Chris. Blanca acaba por ganhar ao, depois de receber os medalhões de Chris, se apresenta como uma troll e manda uma foto do medalhão de Chris em uma lata de picles. Para quem não sabe, o Chris odeia picles. Chris, ainda desacreditado e frustrado com toda essa história, ainda tem a esperança disso tudo ser uma mentira e que Blanca era na realidade uma pessoa. Entretanto, em 30 de outubro, Blanca envia um vídeo para Chris onde seu medalhão é destruído. Depois disso, Chris aceitou que estava sendo enganado e cortou contato com Blanca, ou seja lá quem for o troll por trás de Blanca.
Em paralelo a seu namorico de mentira com Blanca Weiss, Chris enfrentava um de seus rivais chamado Jimmy Hill. Jimmy foi um apresentador britânico de futebol conhecido por apresentar a série da BBC Match of the Day, de 1973 a 1988. Um usuário do Something Awful Psycho Fan Squad, ou também conhecido como SAS, usando o nome do apresentador mencionado acima, adotou o pseudônimo de Jimmy para trollar Chris, alegando ser o verdadeiro criador original de Sonic 2 e Rose 2, vendendo mercadorias falsificadas de Sonic 2 e tentando lançar o quadrinho na Europa entre setembro e dezembro de 2008. A versão de Sonic 2 de Jimmy Hill era homossexual, com Blake como seu namorado e Rose 2 como sua gal pal. Ele reverenciava Mary Lee Walsh como sua mãe e Jimmy Hill como seu pai, e lutou contra um robô chamado Chris 2. Hill também vende produtos oficiais, incluindo um sutiã musculoso que, como diz na propaganda do produto, será adequado para mulheres geriátricas e homens acima do peso que não têm certeza sobre sua sexualidade. Em setembro de 2008, Chris respondeu pela primeira vez às vendas não autorizadas de produtos, referindo-se a Jimmy Hill como Jerry Hill. No mês seguinte, Chris se enfureceu mais abertamente contra Jimmy, apontando que o trabalho de Hill era uma cópia óbvia dele, ignorando que ele não tem muita moral para falar de cópias. Chris e Panda Halo, a sucessora de Blanca Weiss, planejaram processar Jimmy, e quando ela disse "espero que alguém corte o seu pênis" no IRC, Chris fez a mesma declaração: "espero que ele perca seu pato". Provavelmente um erro de digitação ou uma censura própria por parte de Chris, já que pato em inglês é duck e pinto é dick. Os trolls de Chris na ED uma vez deixaram uma placa dizendo "Enciclopédia Dramática", mais um coração escrito Jimmy Hill no gramado de Chris no Halloween de 2008. Um ano depois, ele rasgou a placa no YouTube. Em fevereiro de 2009, o conselho do SAS entrou em colapso e o site de Jimmy ficou quieto. Chris ficou esperto e decidiu que ele não dera mais uma ameaça, apesar dos trolls insistirem que Jimmy havia lançado seu desenho animado com sucesso no Reino Unido. Mas ao alterar a página do Chris no ED, Chris ficou furioso com a ideia de Jimmy se tornar prefeito de CWCville. Chris exigiria sua vingança contra Jimmy em Sonic 2 10, onde Jimmy é atingido por um Hyper Beam lançado por Chris, arrancando seus dentes da frente no processo. The Game Plays Photo foi um evento que aconteceu no outono de 2007, quando Chris descobriu a página da enciclopédia dramática dedicada a ele. Lá ele também descobriu uma fotografia borrada de si mesmo, que havia sido tirada e postada no 4chan por Mims e Lucas, respectivamente. Embora ele já tivesse estragado tudo na página ED, Chris ficou ainda mais louco tentando descobrir a identidade do fotógrafo. Em um e-mail para Anna McLaren de novembro de 2007, ele menciona ter importunado a equipe do The Gameplays para que examinassem suas filmagens de câmera anti-roubo para descobrir quem havia tirado a foto. Sem surpresa, eles não foram muito cooperativos. De acordo com Mims, Chris reclamou da foto e da página ED tão alto e frequentemente na loja que a gerência acabou ameaçando expulsá-lo se ele não parasse. Chris também reclamou com sua mãe, que aparentemente ficou tão brava ou mais. Em um ponto no início de novembro, os pais de Chris visitaram a loja e interrogaram Mims sobre a origem da foto. Depois que Mims admitiu que havia tirado a foto, mas fingiu a ignorância sobre como ela chegou na internet, eles ameaçaram tomar medidas legais, mas nunca o fizeram. As investigações de Chris continuaram intermitentemente por meses após ele ter encontrado a foto originalmente. Em um e-mail para Megan enviado em março de 2008, estranhamente situado entre as desculpas desesperadas pela pornografia que ele desenhou dela, ele relata um confronto indireto com Lucas na GameStop em 8 de março. Então me lembrei que a minha primeira palavra foi macaco. Então eu disse ao Mims, e com uma virada em direção ao Lucas, que me acompanhava, eu disse em sua direção: "Bem, isso é algo novo que você não sabia sobre Before, sobre esse Chan." O que o Chris quis dizer aqui não faz muito sentido na tradução literal, mas ele basicamente está fazendo um trocadilho com o 4chan. Chris termina o e-mail dizendo a Megan que ele percebeu que o rosto de Lucas demonstrava uma certa chateação acerca sobre essa nova informação que ele recebeu, mas que no fim ele acabou não dizendo nada. E muito provavelmente foi uma percepção um tanto errada que o Chris teve da situação.
O Lucas mais tarde diria que ele não se lembra desse momento, o que faz total sentido, porque não se parece ser algo verdadeiramente memorável, e só na cabeça do Chris foi uma coisa que realmente impactou o Lucas. Lucas relata que na verdade ele não tinha nem o conhecimento de que Chris já sabia que ele era o autor da fotografia, e só foi descobrir isso tempos depois quando ele teve acesso aos e-mails de Chris com Megan. O banimento de gameplays e pedido de desculpas. O comportamento de Chris ofendeu a gerência da loja e os clientes de várias maneiras. Além de negligenciar suas responsabilidades como líder de ginásio, que foi um título do qual ele ganhou por jogar o card game de Pokémon dentro da loja, ele também assustava as crianças pequenas com quem jogava, arrumava brigas com outros jogadores e, de forma geral, era um sujeito racista e homofóbico. Ele também levava seus consoles de videogame para o The Game Place e monopolizava a TV de tela plana da loja por longos períodos. Cantava alto as músicas de Britney Spears durante os jogos, fazendo escândalos em públicos inspirados pelo seu ódio ao Xbox, que até rendeu um apelido ao console, sendo chamado de Xbox e entre outras coisas que irritavam as pessoas da loja. Chris recebeu seu primeiro banimento da loja em 4 de abril de 2008, durante 2 semanas. Depois de entrar sem autorização na sala dos fundos da loja para pegar uma caixa de itens diversos para sessões de jogos de cartas de Pokémon. Segundo memes, Mike, que era basicamente o gerente da loja, usou isso apenas como um pretexto, pois na verdade ele estava perdendo clientes devido ao ambiente desconfortável causado pelo comportamento mimado e desagradável de Chris. Infelizmente, Chris não mudou seu comportamento ao longo dos anos, e as coisas, a partir daqui, só pioram para ele. A gota d'água que culminou no seu banimento permanente da loja aconteceu no verão de 2008, quando Chris entrou em uma discussão aos gritos com uma criança na loja. Lembrando que Mims havia afirmado que Mike só estava procurando qualquer razão para bani-lo naquele ponto. E enquanto Mims argumenta que ele lembra que o banimento permanente aconteceu aproximadamente em agosto, a correspondência de Chris sugere que na realidade foi no primeiro sábado de junho. Previsivelmente, Chris tentou resistir à expulsão da loja. Ele inclusive levou seus pais para discutir o seu caso com Michael Snyder, que no caso era o gerente. Mas Michael respondeu simplesmente chamando os policiais e os seguranças da loja. Barbara Chandler teria dado uma resposta feroz a Michael naquele ponto. Chris e sua família então não conseguiram convencer nem Michael nem a polícia e ficou claro que Chris nunca mais seria permitido de volta na loja. Nos e-mails trocados com Jack, Chris ofereceu sua versão dos fatos. O chamado incidente do Wii, segundo Chris, aconteceu quando Michael Snyder o forçou a parar de monopolizar a TV com seu Wii. Isso, aparentemente, fez com que algumas crianças perdessem a oportunidade de obter certos Pokémons evoluídos apenas por troca. Chris ficou irritado e escreveu uma carta, um cartaz, ou simplesmente rabiscou em uma caixa de cartas algo como Michael Snyder ama loucamente Mary Lee Walsh. Segundo Chris, isso foi o suficiente para Mike e levou à sua expulsão definitiva. De acordo com um artigo da CWC e Wikipedia sobre Megan Schroeder, Chris afirma que Megan estava presente no dia de seu banimento e que ficou em choque, recusando-se a defendê-lo. Na realidade, ela estava apenas enojada com o comportamento dele, como qualquer pessoa racional estaria, e aliviada que aquele seria seu último dia em que veria Chris na loja. Além disso, Megan se recusou a defendê-lo não por estar em choque, mas por causa do assédio sexual, das ofensas à sua dignidade, dos problemas de raiva e da imaturidade geral de Chris, o que reforçou o fato de que ninguém queria que ele voltasse à loja. Em fevereiro de 2011, Chris mencionou no vídeo Autism Tutorial Part 3 que ainda sentia rancor pelo banimento da loja. Chris tentou repetidamente superar seu banimento e conseguir permissão para voltar à loja. Como mencionado em um e-mail de julho de 2008, Chris enviou uma carta a Michael Snyder logo após seu banimento inicial de 1 mês. Segundo Lucas, essa carta de desculpas foi recebida com gargalhadas por ele e outras pessoas na loja. Em março de 2009, Chris tentou se desculpar da melhor maneira que sabia, postando um vídeo no YouTube, na esperança de que o destinatário visse. No entanto, essa não foi a desculpa mais sincera do mundo, já que Chris deixou claro em um vídeo posterior que ele realmente não entendia por que foi expulso da loja. Sem mencionar que destacou o fato de que a loja era o único lugar local onde ele poderia comprar as cartas de um jogo de cartas colecionáveis de seu interesse. Um mês depois, em abril de 2009, Chris tentou entrar na loja disfarçadamente, mas quando um caixa o reconheceu e o flagrou, ele fugiu o mais rápido que pôde.
Quase 2 anos após seu banimento inicial da The Game Place, Chris tentou novamente reverter a proibição. Suas conversas com Jack revelam que ele tentou visitar a loja após a igreja em 11 de abril de 2010, quando foi novamente reconhecido por um caixa, que ameaçou chamar a polícia. Chris então ficou irritado e saiu correndo. No dia seguinte, Chris voltou à loja para conversar com Michael Snyder na tentativa de remover o banimento. Contudo, a visita não terminou a seu favor, como mostra o áudio do incidente. Michael se recusou a revogar o banimento, observando depois no YouTube que Chris estava lendo as desculpas de um roteiro previamente escrito. E Chris reagiu como era esperado, mostrando o dedo do meio ao Michael e o chamando de judeu, e saindo furioso da loja. Segundo memes, a polícia foi chamada sobre o incidente, mas Chris já havia fugido há muito tempo quando eles chegaram. Nenhuma acusação foi feita, provavelmente porque ninguém foi fisicamente agredido. Mais tarde naquele dia, Chris subiu o áudio do incidente no YouTube, acompanhado de uma descrição que incitava o assédio e o trolling contra Michael e seus funcionários. No entanto, o vídeo foi removido em poucas horas por violar os termos de uso da plataforma. Considerando o comentário antissemita de Chris direcionado a Michael, seu convite para que outros o assediassem e a possível ilegalidade da gravação, não é difícil entender por que ela foi apagada do site. A realidade é que Chris nunca entendeu completamente por que foi expulso da loja. Segundo memes, Chris não via nada de errado em seu comportamento na época, e aparentemente não refletiu muito sobre o assunto nos anos seguintes. Durante a visita de abril de 2010 à loja, o único motivo possível para seu banimento que ele conseguiu lembrar foi o já mencionado incidente do Wii. Mais tarde, ao postar um anúncio no CWCpedia, reclamando sobre a recusa de Snyder em levantar o banimento. Chris pareceu acreditar que o gerente da loja se recusava a deixá-lo entrar porque o odiava pessoalmente, e de forma geral, odiava pessoas com autismo. O Chris simplesmente nunca conseguiu entender que o banimento da loja se deve ao fato dele constantemente assediar as pessoas na loja e monopolizar recursos que estavam disponíveis ao público geral, mesmo ele sendo uma pessoa que fazia parte até mesmo da, entre aspas, gerência, já que ele era considerado como um treinador de ginásio na época, por conta dos seus feitos no card game de Pokémon na loja. Algo do qual ele nunca nem mesmo foi responsável por isso, faltando de diversas de suas responsabilidades, como um título que ele havia ganhado. Em outubro de 2010, Chris fez mais um de seus pedidos para ser readmitido. Vestindo uma antiga camisa da Pokémon League, ele se desculpou por seu comportamento e disse que o banimento era culpa dele, atribuindo tudo ao seu famoso estresse. Ele também afirmou ter dado apenas 2 gritos altos em toda a situação. E é óbvio que, não surpreendentemente, Mike não se comoveu com toda aquela situação. Com o fracasso contínuo de Chris em reverter o banimento, ficou claro que as suas chances de ser readmitido na The Game Place eram extremamente remotas e que isso definitivamente não aconteceria. Come on. Give me a break. Alright, fine, I'll leave. But I hope that God will forgive you for being so heartless and cruel, Michael Snyder. You! Atropelamento seguido de fuga foi um acontecimento que aconteceu em 28 de outubro de 2011, onde Chris e Barbie foram presos e acabaram enfrentando várias acusações de atropelamento e fuga, agressão, invasão de propriedade e ataque a um oficial da lei. Pelos detalhes das acusações, bem como pelas fotos enviadas para o CWC Wiki pelo próprio Chris, pode-se presumir que os dois tentaram entrar na loja. Chris então brigou com Michael. Os dois tentaram e não conseguiram escapar pelo estacionamento antes que a polícia chegasse, danificando algo no processo. E quando os policiais apareceram, Barbie tentou impedi-los de prender Chris. Após o incidente, Chris usou um cupom de desconto de 10% encontrado num jornal para produzir um panfleto anti-Game Place, afirmando que era um ponto de encontro de cybervalentões e encorajando as pessoas a ficarem longe. Ele também afirmou que o Game Place seria destruído por sua vontade ou por fogo cruzado e bombas de outra pessoa, sugerindo que não aprendeu absolutamente nada com a sua dura experiência com os policiais.
O incidente de Charlottesville aconteceu no dia 4 de junho de 2010, quando Chris visitou novamente o The Game Place. Ele alegou que queria tirar uma foto de Snyder para poder imprimi-la e usá-la como alvo de dardos, mas quando Snyder o viu com sua câmera do lado de fora, ele perseguiu Chris. Chris alegou que tentou ir embora, mas foi abordado por Snyder e uma mulher que ele não reconheceu, e a polícia também. Entretanto, a visão de Snyder sobre o ocorrido é um tanto quanto diferente. Ele afirma que após ele ter avistado Chris tentando tirar fotos dele e de sua filha, Chris tentou atropelá-lo. Ele inclusive diz que a polícia viu tudo e não fez nada a respeito. A polícia até chegou a interrogar o Chris por um certo tempo, no qual ele só ficou lá reclamando sobre os trolls. Os policiais o fizeram apagar as fotos e simplesmente o mandaram para casa com apenas uma advertência. Chris não contou nada disso aos seus pais e levaria 2 meses até que eles descobrissem sobre esse incidente. O nome do evento recebeu essa alcunha justamente por conta de uma ilustração que Chris fez para sua HQ, na qual ele chamava este evento, entre aspas, de um incidente de Charlottesville. Chris também fez uma outra ilustração na qual mostrava o Sonic 2 desejando boa sorte a ele nessa nova tentativa dessa empreitada de Chris. O que fica meio dúbio se a empreitada, no caso, seria tirar as fotos de Michael Snyder ou uma outra tentativa de assassinato a ele. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, e pelos comentários de vocês também no último vídeo. Sei que tô bem atrasado com esse vídeo aqui, mas foi o comentário de vocês no último vídeo das minhas postagens que me fizeram dar continuidade a essa minha série. Gostaria de agradecer especialmente o pessoal do servidor do Bons e Buddies no Discord, que me acolheram e estão fazendo uma votação por lá para decidir quais foram os melhores vídeos do ano passado da comunidade. Eu tô concorrendo a melhor vídeo de Iceberg e ficaria muito grato se vocês votassem em mim por lá. Vou estar deixando o link do servidor na descrição desse meu vídeo para vocês conferirem. Outro aviso muito importante que vou estar fazendo é que eu e mais 3 amigos decidimos criar um canal para postar gameplays chamado Wasted Gameplays, e logo vai estar saindo vídeos de Minecraft por lá. Vão lá dar uma conferida, tenho certeza que não vão se arrepender. Então é isso, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.